Aqui nessa aula, a gente começa a ver nomenclatura, as regras, né, para você dar nome aos compostos orgânicos. Então, só para lembrar, na aula passada, a gente viu as principais características e a gente viu as funções que são exigidas pelas bancas de vestibular. E aí dá para entender, por tudo que a gente viu, se juntar compostos orgânicos naturais e os sintetizados em laboratório, você vai ver que você chega a quase 12 milhões de compostos orgânicos. Então é evidente que para dar nome a essa quantidade de compostos, tem que ter uma regra. Então a gente pesquisou a melhor forma, o melhor método para fazer com que isso se torne uma sequência e você não esqueça mais. Porque senão, gente boa, isso aqui vai dar nó na sua cabeça. E é o que a gente nunca quer. Eu sempre falo que o nosso neurônio, o teu, tem que ficar saradão. Mas ele não pode entrar em pane, em estresse. Então é evidente que a partir de métodos facilitadores, você vai ver que isso aqui é muito prático. Isso aqui é muito fácil. Por quê? Eu coloco o seguinte, o nome, só para a gente dar início, ele é dividido em 3 partes básicas. Então, qualquer composto orgânico, ele vai ter a primeira parte, que é o prefixo, que diz respeito à quantidade de carbonos na cadeia que eu estiver analisando. A segunda parte, que é o infixo, que eu vou unir ao prefixo, que diz respeito ao tipo de ligação. E a terceira e última parte, e aí eu abro um parênteses, nem todos os compostos orgânicos seguem as 3 partes, porém, as 2 primeiras com certeza, e é aí que a gente vai começar a usar e abusar do prefixo e do infixo. Nós vamos ver que fica muito tranquilo a gente dar nome, que a gente fala de nomenclatura, de qualquer composto orgânico, qualquer que seja a função orgânica. Então, repara, prefixo diz respeito à quantidade de carbonos da cadeia principal. A gente vai falar tudo isso para vocês. O infixo, quando eu falo tipo de ligação da cadeia principal, aí eu tenho que falar o seguinte. Lembra que eu estou falando em cadeia carbônica. Então, o que eu falar aqui só vale para ligação entre átomos de carbono. Se for carbono e outro elemento, né, isso aqui já era. Eu só posso falar em ligação simples, dupla e tripla, se essas ligações vierem entre átomos de carbono. Essa observação ela é fundamental. E o sufixo vai depender da função que eu estiver analisando. E como eu falei, nem todas as funções da química orgânica, aquelas que a gente viu anteriormente, vão seguir essa regra para nomenclatura. Por quê? Porque muitas das funções são funções derivadas de outras funções. E quando isso acontece, elas não usam as 3 partes, porém usam as 2 primeiras. Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco. O que interessa para mim, é que para você, né, é que você vai ter analisado a cadeia carbônica que unir o prefixo ao infixo. Então vamos supor que na minha cadeia eu tenha 4 átomos de carbono. Então eu vou escolher o prefixo but. Pô, professor, eu nunca vi essa palavra. Você nunca viu met, você nunca viu et, você nunca viu prop e você nunca viu but. Então, com um carbono 2, 3 ou 4, a minha cadeia é nova. O prefixo eu nunca tinha visto. Porém, com o tempo, com o treino, isso aqui vai ficar memorizado. Sempre que eu tiver uma cadeia, que não seria uma cadeia, seria um composto com um átomo de carbono, eu vou usar o prefixo met.
Com 2 átomos de carbono, a minha cadeia, agora sim que eu tenho carbono ligado a carbono, eu vou usar o prefixo et. Com 3 carbonos, prop. Com 4 carbonos interligados, but. Pô, professor, você deu até 20. Porém, do 5º em diante, segue regras matemáticas de prefixo. Uma figura com 5 lados, pentágono, pente. Uma figura com 6 lados, hexágono, hex. Uma figura com 7 lados, heptágono, hept. E aí você vai embora. Uma figura com 20 lados, eicoságono, 20. Então você só tem que memorizar, evidente, a partir de exercícios, a partir de treino. Olha teu neurônio saradão. Os primeiros 4, o resto é molinho. E aí você vai ter que unir o prefixo ao infixo. Aí eu estava falando do but. Se a minha cadeia tiver 4 átomos de carbono, eu pego o prefixo but. Se eu tenho ligações entre átomos de carbono, todas forem ligações simples, eu vou ter butan entre átomos de carbono. É onde eu tenho que analisar para poder unir prefixo e infixo. Porém, das ligações que eu tenho, 4 carbonos, entre 2 eu tenho uma e somente uma dupla. O resto é simples. Eu vou ter but mais em butém. Ou ainda, se das ligações entre os carbonos que eu tenho na minha cadeia, 4 átomos de carbonos, uma delas entre 2 átomos, o resto é simples, mas uma for tripla, eu vou ter butim. E é assim que eu inicio, repara que nessa página eu não coloquei o sufixo, eu inicio a nomenclatura dos compostos orgânicos. Outra coisa importante, vocês vão ver no decorrer da nossa explicação, é que eu começo a explicação a partir da função mais simples, aquela que só apresenta carbono e hidrogênio, que é o hidrocarboneto. E por quê? Porque todas as outras funções vão apresentar carbono e hidrogênio. Então, todas vão apresentar o mesmo prefixo e o mesmo infixo. Só vai mudar onde? A terminação, ou com a entrada de um heteroátomo, ou com a entrada de um grupo funcional. Por isso que a gente vai explicar para vocês, primeiro, tudo sobre hidrocarboneto. Depois, a gente entra com qualquer outra função. E é evidente que não é agora. A gente vai estudar cada função separadamente. Agora, para a gente se ligar em nomenclatura, a gente só vai ver nomenclatura de compostos formados por carbono e hidrogênio exclusivamente. E é aí que entra o método que faz com que você aprenda muito mais rápido. Valeu? Daqui a pouco a gente está de volta muito rápido, hein? Para continuar falando sobre nomenclatura. Já volto.